E lá vamos nós para mais um Podtex SBZ. Hoje comigo Felipe Lessa, Marcela Dário. Bom dia para vocês. Bom dia. Muito obrigado aqui pela participação. E hoje o nosso Podtex está voando. PL das aéreas. Na verdade, não só o PL das aéreas, na verdade, nós vamos falar no contexto de uma série de PLs que já foram publicados aqui. A Marcela, inclusive, listou. Vai sair isso também no Podtex aqui. Mas hoje, especificamente, nós queremos falar sobre dois temas que, obviamente, estão conectados com reforma tributária, mas esse, especificamente, nós temos um carinho todo especial, porque, como muitos de vocês sabem, nós atendemos uma quantidade muito grande de companhias aéreas, temos uma área focada em transporte hoje no escritório e que acaba atraindo muitas companhias, em especial as estrangeiras, e não atendidas apenas pelo nosso time regulatório, mas por todas as áreas, societária, tributária e trabalhista, mas especificamente para um desses projetos de lei, nós tivemos a oportunidade de colocar um dedinho aí, e eu queria ouvir de você, Marcela, aí, como foi esse processo, qual foi a dor que nós atacamos, o porquê que foi aceita a nossa recomendação aí nesse projeto, enfim, queria ouvir você. Bom, primeiro, obrigada, acho que é super interessante a gente trazer esses temas que a gente tem tratado no dia a dia e passar essa experiência que a gente tem aí para todos vocês. E falar de um tema que eu gosto pra caramba, que é a questão da reforma tributária, especialmente nessa oportunidade aí que a gente teve de fazer um pouquinho a diferença. E acho que tem outros vídeos, tenho certeza que tem outros vídeos aqui no canal que o Dal mesmo trouxe para falar de reforma tributária. E para a gente trazer um pouquinho, puxar esse gancho para já começar a falar desse tema aqui, da questão do PL P53, que foi o que a gente pôde atuar um pouquinho aí indiretamente. Mas... Um pouquinho você está sendo mesmo, mas vamos lá. E também o PL P44, que trata do retar, que eu acho que a gente pode arrematar falando dele mais no final. Mas só para rememorar e até para evitar aí que vocês tenham que entrar em outros vídeos para relembrar desse assunto. Mas entrem lá depois. Mas entrem, não deixem de põe acessar. não. Editor, põe aqui também o quadrinho com o vídeo aqui, ó. Só para rememorar, no final do ano passado a gente teve a aprovação da reforma tributária pela emenda constitucional 132, que ela veio para trazer essa reforma tributária sobre o consumo, extinguindo PIS, COFINS, ICMS e ISS, dando lugar para CBS em nível da União e IBS entre municípios, estados e Distrito Federal. A gente vai ter aí a manutenção do IPI, né, numa alíquota zero, exceto para aqueles produtos que já são produzidos na Zona Franca de Manaus, e o imposto seletivo, que ele vai incidir sobre bens considerados aí prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, independente de implementação e regulamentação. O ponto essa reforma tributária ela traz um impacto absurdo, e várias questões não puderam ser sanadas 100% na emenda constitucional, de modo que a gente está aí trabalhando a regulamentação desses pontos em aberto. Para tratar dessa regulamentação, o governo viu por bem criar 19 grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho ele têm uma participação ativa dos representantes de fato da Fazenda, em nível da União, município, Distrito Federal e estados, mas que também tiveram a participação indireta de membros da sociedade, especialmente associações e outros grupos aí de representação. E dentre esses grupos de trabalho, quando a gente começou a acompanhar esses temas da reforma tributária, a gente quis trazer um diferencial, que foi, vamos fazer só um informe falando aí o que é a questão da reforma tributária, mas vamos para os nossos clientes tentar trazer o que dói, já sabendo de todo o histórico legislativo, jurisprudencial, falar assim, vamos tentar colocar já nessa regulamentação alguns pontos que a gente evite aí um contencioso futuro, enfim, reabrir discussões que a gente já mais do que superou no passado no contexto aí da tributação que a gente tem. E um desses exemplos foi a questão das aéreas. Então, o FI está aqui, o FI trabalha com aéreas há 10 anos, FI? Mais de 10 anos. São José, ele é predestinado. Não que tenha companhia aérea, mas o maior fabricante brasileiro está lá em São José dos Campos. Me espanta você não ter isso desde o berço. Eu nasci numa base aérea da tá brincando. Nasci no hospital do CTA, Centro Tecnológico Aeroespacial, talvez. Desculpa aí, pessoal de São José, que eu não sei o nome. Você deveria ser engenheiro, então, ali de aviação. É verdade, daí escapou pro tributário e não teve como, foi se apaixonar aí por essa parte das aviações. E é interessante porque, assim, eu
Fih sabe muito bem, o Dal sabe muito bem, eu sou uma apaixonada também pelo aduaneiro e super comunica com essa parte de aviação. Não tem como a gente escapar disso. Só um parênteses, porque todo mundo olha a aviação muito como transporte apenas de passageiros, porque muitas vezes é o que nos afeta no dia a dia. Perfeito. Mas o que ninguém sabe é que toda companhia aérea também tem toda uma estratégia de negócio de carga, como Com todo. certeza. E para isso a gente precisa dos regimes aduaneiros especiais. Perfeito. E é exatamente nesse ponto que a gente começou a olhar. A gente falou, pô, a gente tem todo aqui um conhecimento de como que funciona a rotina de DAF. A gente acompanhou no passado alguns debates importantes do ponto de vista da tributação do transporte internacional de cargas e passageiros, a própria questão dos bens que são consumidos a bordo. E daí, olhando para tudo isso, a gente falou, como que a gente pode já tentar endereçar e evitar aí discussões futuras, né, Fih? É isso aí. E aí acho que vem muito também do nosso conhecimento do setor e de discussões antigas. Onde o calo aperta. Onde o calo aperta e de discussões antigas que a gente já teve com o setor. Então, acho que o exemplo mais clássico para a gente trazer aqui, que acho que é a principal dor, e o que a gente buscou antecipar e evitar aqui, é o caso, acho que foi em 2014 ou 2015, acho que final de 14, começo de 2015, que muitas companhias aéreas que eram isentas do imposto de renda da pessoa jurídica aqui dentro do Brasil foram fiscalizadas sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, que é, 99% igual ao imposto de renda, mas não havia dentro da legislação uma previsão expressa de que a isenção do imposto de renda também valia para a contribuição social sobre o lucro líquido. E aí houve uma onda fiscalizatória da Receita com várias aéreas internacionais, principalmente, que são essas isentas do imposto de renda, para cobrar a contribuição social sobre o lucro, sobre o argumento de que, olha, a isenção que vocês têm é específica para imposto de renda. Uhum. E aí houve todo um trabalho e alguns leading cases, inclusive com participação do escritório, dentro do CARF, etc., para mostrar que a isenção da contribuição social sobre o lucro líquido ela estava atrelada a todo um contexto específico do setor. Que as normas que regem o setor, todo o histórico do setor, todo o mecanismo do setor no mundo inteiro, e não era no Brasil, e isso é extremamente relevante, mas todo o contexto trazia uma isenção sobre qualquer tributo que incidisse sobre receita e lucro. Perfeito. Por quê? Porque o setor ele trabalha dessa forma, trabalha de forma unificada, com tributação unicamente na matriz de cada um dos países. E você tem normas internacionais e prática internacional adotada por diversos países nesse sentido. Então, você não tributar imposto de renda, não tributar contribuição social sobre o lucro líquido, não é um benefício fiscal, mas um mecanismo com que o setor trabalha. Então, acho que esse foi talvez o principal... Dá um bug na cabeça do fiscal, né? Exatamente. Que é isso? Exatamente. Não, eu não quero polemizar aqui, mas isso vale para tudo, né? Aqui agora já mudou muita coisa quando a gente olha a fotografia de 2024, mas se nós olharmos no passado, aí no Brasil, regra de preço de transferência era diferente. A aplicação de estabelecimento permanente, a questão da importação de serviços de retenção. Então, assim, tudo nós queremos criar um mecanismo diferente em comparação com o mundo. Não quer dizer que o mundo esteja correto e nós estejamos errados. Mas quando você coloca em perspectiva alguns setores específicos, dependendo de como você tratar, você praticamente afasta o setor. Perfeito. E o das companhias aéreas é o principal exemplo disso. Gera uma insegurança enorme. Tanto que depois virou lei. Falou, olha, CSLL acompanha a mesma coisa, o mesmo tratamento do imposto de renda. Mas até lá gerou-se um contencioso que foi custo para as aéreas, custo para a máquina pública, para no fim decidir, tanto por lei quanto por essas decisões, que uma coisa acompanhava a outra. Então, acho que é muito nesse contexto que a gente, olhando o que estava sendo construído e discutido no âmbito da reforma, a gente falou, olha, a gente precisa evitar discussões semelhantes aqui a essa da contribuição social. Perfeito. E aí, Marcela, acho que você pode falar um pouquinho mais aí sobre isso, como é que a gente trabalhou nesse aspecto. A ideia, então, assim que a gente... Quando instituíram os grupos de trabalho, a gente foi ver quais eram os temas que cada grupo de trabalho era competente, né, para tratar e quem estava participando desses grupos de trabalho.
E a gente tem, por exemplo, alguns para citar aqui, por exemplo, o GT1, que estava tratando de questões afetas à importação dos regimes aduaneiros especiais. Você tem o GT6, que ia tratar da regulamentação do IBS e da CBS. O GT15, que traz outros regimes tributários, que, por exemplo, entra a questão do retalho, aviação regional. E mesmo o GT16, que é do imposto seletivo, que a gente sabe que tem aí uma insegurança do setor de haver a tributação desse excise tax, né, que a gente está tratando, que ele vai ser instituído com certeza, a gente ainda não sabe para quais setores ele vai ser aplicado, que poderia impactar muito aí o setor da aviação como um todo. Então, a gente, olhando para esses grupos de trabalho, a gente falou assim, poxa, como que a gente vai poder redigir algumas redações que de forma alguma vão criar regimes diferenciados, porque é isso que a reforma tributária ela não quer que aconteça. Ela não quer que fiquem sendo criadas exceções à regra padrão. Só que isso não são exceções à regra padrão, até sendo um pouco redundante, né? Na verdade, é um tratamento tributário que é assegurado por tratados e que o próprio texto da emenda constitucional, ele fala que você tem que observar tratamentos, operações sujeitas a tratados, que casam totalmente com a manutenção do que a gente já tem na legislação hoje em dia. Então, a gente olhou basicamente sobre 3 perspectivas. IBS, CBS, imposto seletivo não incide sobre exportações, questão de princípio de destino e a observância dos tratados. Então, assim, não é que a gente estaria fazendo sugestões que fugiriam ao que a reforma tributária ela pretende colocar aí nesse novo sistema que vai começar a valer a partir de 2026 em período de teste e vai até 2032 efetivamente. Mas questões que evitassem que lá em 2026... Problema futuro que nós sabemos que vai... Ele reabrisse discussões que estão mais do que superadas. Então, vamos dizer que, vamos supor que seja lá em 2027, um fiscal ele não tem o histórico da questão da CCLL, ele vem a querer tributar a CBS sobre transporte internacional, sendo que a gente já tem uma legislação, tratados, enfim, toda uma sistemática que garante isso. Então, conversando, a gente redigiu um texto que pudesse já, de alguma forma, abarcar isso. Num primeiro momento, a gente pensou que isso poderia vir num formato de não incidência, até pelo princípio de destino, onde, de fato, você tem os efeitos dessas operações, né? E depois também uma questão de caracterização, conceituação de exportação, ou mesmo quando a gente vai até para o convênio 12 de 1975, que trata do ICMS, que ele fala da equiparação à exportação. E daí, nessa da gente conversar, a gente redigiu essas redações e a gente pediu para ser colocada com as justificações adequadas no PL, e ele acabou saindo nesse PL 53, que trata, vamos dizer assim, que ele é um resultado dos trabalhos do GT1, que tratava da questão da importação e dos regimes aduaneiros especiais, e que ele endereça tanto a questão do transporte internacional de cargas e passageiros, legal, quanto o consumo dos materiais, né, a bordo, inclusive combustíveis, que é super importante, e, claro, a questão do DAF, que precisa constar, é um regime aduaneiro especial que consta que a aviação não funciona se não tiver ele. Ele foi criado lá em 2004, né, Fih? Acho que o IN é de 2004. Ele é mais antigo. A regulamentação atual ela é de 2004, mas o DAF ele é o regime, para quem nos acompanha e não está tão familiarizado também com o setor, é um regime que permite você importar peças e de manutenção, equipamentos de manutenção, equipamento ali, o talher que você vai usar quando você for comer no voo, enfim, o cobertor. Na econômica não tem mais talher, isso. Não. Mas mesmo de plástico ele é importado no DAF também, mas enfim, que permite todo esse material que ele é usado pelas companhias aéreas ser importado. Então, é feita a manutenção da aeronave aqui no Brasil. Às vezes você precisa trocar pneu, você precisa trocar alguma outra peça, já tivemos casos de trocar turbina, inclusive, e tudo isso ele é importado com suspensão dos tributos, então não são pagos os tributos pagos na importação, eles não são recolhidos por conta desse regime que é fundamental para as aéreas. E aqui acho que o nosso maior objetivo, e a gente trabalhou criando essa redação e levou a pessoas que estavam dentro do grupo do trabalho para que fosse apresentado, incorporado no texto, como a gente disse, com toda a justificativa de que isso não é um benefício fiscal, de que isso é realmente assegurar, está dentro da sistemática da reforma e assegurando
toda a prática, todas as regras que regulamentam o setor no mundo inteiro, mas justamente para evitar um desavisado, um fiscal desavisado daqui Sim. em 2030, que olha e fala, bom, aqui eu estou olhando, Vou não tem lançar nenhuma, uma tese. não tem nenhuma isenção ou não incidência expressa para isso. Então eu vou fiscalizar, vou lavrar autos de infração, e aí vai ser todo um contencioso administrativo, judicial, para explicar que, olha, não está expresso, mas aqui tem que explicar toda essa prática do setor, enfim, é todo um trabalho que a gente quis evitar. Vamos deixar isso, por mais que a gente entenda que tem argumentos de defesa, mesmo que não esteja expresso, vamos evitar essa briga daqui a 10, 15 anos, vamos colocar isso expresso? Aqui nesse contexto, para mim, e por que faz muito sentido? Eu não vivi tudo isso que eu vou falar, mas não vou nem pegar exemplos específicos, mas se você analisar leis complementares do passado, via de regra isso gera contencioso, como padrão. Se pegar 87 de 96, se pegar PIS/COFINS lá atrás, isso gera contencioso. E, pela primeira vez na história, nós estamos falando, pelo menos daquilo que a gente está vivendo, uma reforma tributária muito fundamental, né? Então, eu sempre bato nessa tecla, né? Especialmente quando a gente está discutindo com um cliente que é de finanças. Na cabeça deles, a reforma tributária está aprovada e está tudo lá. O tudo lá é um quase nada. Sim. Você tem ali linhas mestras de tributação, quais são os tributos, algumas regras, mas basicamente tudo vai vir por meio de lei complementar. Inclusive a alíquota e quanto que ele vai Inclusive pagar. a alíquota. Quais, Dando o spoiler que a Marcela deu quando a gente for falar do imposto seletivo, nós nem sabemos para quais setores. Então, assim, tudo vem por meio de lei complementar. Então, fato que essas leis todas vão passar por escrutínio de todos, da fiscalização, contribuintes, autoridades das mais diversas. E o que me preocupa é que nós vamos ter fiscais. Imagina que eu tenho um fiscal federal, estadual e um municipal. Em teoria, todo mundo vai analisar praticamente tudo agora. E tem uma série, você imagina uma pessoa que tem uma crença e ela vem te fiscalizando há 10, 15, 20 anos com, eu não estou nem falando que é com uma norma, é com um racional. Porque ele está acostumado com o racional daquele tributo. E o racional vai mudar completamente. E por ser lei nova, muita interpretação nova pode surgir. Nem todo mundo consegue fazer. Então, tudo aquilo que nós pudermos, de fato, deixar claro, muito melhor. É por isso que tenho muito orgulho do que nós conseguimos enquanto escritório. Parabéns para vocês que estavam muito envolvidos com isso, porque certamente esse é o tipo de precisão cirúrgica e sniper ali na atuação que vai fazer toda a diferença para o futuro, para um setor. Então é muito legal que a gente tenha conseguido participar disso. Parabéns. Méritos da Marcela. Não, foi nosso. E assim, eu acho que tem um ponto aqui que é super importante de falar, o governo ele quis encabeçar nessa questão dos projetos de lei, ainda não saiu a regulamentação do governo, e mesmo com a criação desses grupos de trabalho, já saíram, salvo engano, acho que mais de 10 PLSPs, né, que a gente até compartilhou nas nossas redes sociais, que a gente tem acompanhado diariamente, e eles estão meio que sobrepondo. Em vários pontos, por exemplo, conceito de exportação, beleza, ele está escrito lá no PLP 53, mas não significa que ele não possa vir ter uma conceituação específica no PL que vai ser gerado lá dentro do contexto da regulamentação do IBS da CBS. Então, o trabalho não acabou. A gente fez aqui uma sugestão para abrir um debate, que eu acho que é super relevante, mas ainda tem todo um processo legislativo, e quem acompanha, quem sabe como funciona o processo legislativo do Brasil, sabe que é um processo demorado, que vai e volta. Nesse caso, especificamente, está começando na Câmara, aprovado na Câmara, vai para o Senado, se tiver alteração, volta para a Câmara, antes de ir para um veto presidencial, e que nesse caminho, em ambas as casas, a gente vai ter vetos, emendas, aglutinações. Então, assim, o trabalho do advogado, às vezes a gente fica muito naquele trabalho do contencioso da ponta, que é quando tudo acontece, mas a gente está vivendo um momento histórico que é participar ativamente da criação da lei e numa postura que eu acho que é super legal que a gente adota aqui, é evitar que os clientes tenham essa dor de cabeça no futuro. A nossa relação é de longo prazo. É engraçado isso, né? Porque sempre tem aquela piadinha, mas ao fazer isso, então você está eliminando o trabalho seu. Mas não é essa a nossa crença, assim. Nós acreditamos num
mundo tributário sustentável para todo mundo, porque tem momentos que são desafiadores também, são lutas inglórias, então faz sentido a gente, de fato, modificar isso para o futuro. É isso aí. Perfeito. Muito bom, gente. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês aí. Pessoal, esse foi mais um Podtex ASBZ. Até o próximo episódio.